Olá, turma querida da aprovação. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada. Para vocês que não me conhecem ainda, eu sou Tarcísio Soares, seu professor de Direito Administrativo, aqui do curso IMPA Online e do nosso curso presencial. E hoje, gente, eu chego para trazer para vocês uma grande novidade, já iniciada aí pelo nosso professor Osmar, de Igualdade Racial e Gênero. E essa grande novidade, gente, são o nosso projeto de 100 questões em base rumo à nossa aprovação. E a gente traz hoje para vocês as nossas 100 questões para embasa de direito administrativo, gente. São 100 questões aí, ó, tops, né? As top 100, que a gente costuma dizer, para a nossa aprovação. Eu tenho certeza, acompanhe comigo, focados e focadas, tá certo? Nessas 100 questões, que eu tenho certeza, gente, que lograremos êxito ao final com a sua aprovação. Turma, mas antes da gente começar o nosso curso de questões, nossas 100 questões, eu preciso trazer para vocês algumas informações administrativas a meu respeito e depois a gente inicia com o nosso grande projeto de 100 questões. Vem comigo, meu diretor aqui na nossa tela. Aula 1, Direito Administrativo, turma em base, 100 questões em base. Professor Tarcísio Soares, o meu e-mail, professortarcisiosoares@gmail.com. E aí nosso Facebook, gente, Professor Tarcísio Soares. E no âmbito do Facebook também nós temos a fanpage, Professor Tarcísio Soares, e o nosso Instagram, @Professor Tarcísio Soares. Então tá aí nossa apresentação, tá certo? E, gente, a gente começa resolução de questões com o primeiro tópico do nosso edital da Embasa, que é a organização administrativa. Perfeito? Vamos juntos. Galera, vem comigo aqui primeiro na tela para depois a gente voltar. Gente, o nosso curso é de questões, são 100 questões, então eu preciso que você venha para cá com espírito guerreiro, com espírito de aprovação, para a gente resolver as nossas questões, tá certo? Lembrando que é um curso objetivo, é um curso direcionado para as questões, e eu espero que você venha pronto para a gente resolver. Se você tem alguma dificuldade ainda em teoria, né, tem os materiais aí, veja seus cadernos, né, seus resumos e venha para cá para a gente resolver as questões, vamos para cima deles. É claro que no âmbito das questões eu falo, lógico, de forma resumida, cada tópico, explico porque a questão está certa ou errada, explico, né, o norte da questão para você se situar e que momento do assunto você se encontra, mas lembrando que esse é um curso, gente, de questões. Tá certo? Vamos juntos? Galera, vamos começar. Nossa primeira questão, ela versa. Banca IBFC, vamos juntos, vamos comigo, meu diretor, aqui na nossa primeira questão. IBFC, Procurador FGPO 2011, Centros Abstratos e Hierarquizados de Competências do Estado, instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Então, centros abstratos e hierarquizados de competências do Estado, instituídos para o desempenho de funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. E aí nós temos Meirelles Eli Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 23ª edição, São Paulo, Malheiros, 98, página 67. Gente, o trecho acima, vamos lá. O trecho acima, ele diz respeito ao clássico conceito de, letra A, órgão público, letra B, cargo público, letra C, função pública, letra D, entidade paraestatal e letra E, entidade da administração pública indireta. Galera, a alternativa correta aqui é a letra A, órgão público. Por quê, professor? Agora vamos lá. Vem comigo na tela, meu diretor. Por que, professor, é letra A, órgão público? Porque Eli Lopes Meirelles, ele traz o conceito clássico de órgão público, que são centros hierarquizados de competências do Estado. Mas, para que você melhor entenda o que é órgão público, órgãos públicos, eu lhe trago um conceito mais objetivo, mais simples, que talvez você encontre na prova com mais facilidade e seja mais fácil de você entender. O órgão público ou os órgãos públicos nada mais são do que parte integrante de uma pessoa jurídica responsável. Parte integrante de uma pessoa jurídica responsável que não goza de personalidade jurídica própria
ou seja, não são titulares de direitos e obrigações. Se não gozam de personalidade jurídica própria, não são titulares de direitos e obrigações, nesse momento, em regra, não é possível, gente, que se propõe a ação em face de um órgão público. A ação, ela é proposta em face da pessoa jurídica que vincula o órgão. Então, se eu tenho uma união como pessoa jurídica de direito público, quais são os órgãos da união? Lembra comigo? Ministérios e secretarias. Então, da atuação dos ministérios ou da secretaria, essa atuação dos órgãos, eu imputo essa atuação dos órgãos para a pessoa jurídica a que esses órgãos pertencem. Então, se os ministérios e as secretarias pertencem à União, a ação de uma atuação dos ministérios e das secretarias não será proposta em face dos órgãos, em si proposta em face da pessoa jurídica que vincula esses órgãos. Então, da atuação do ministério e da atuação da secretaria, a ação imputada à União. Gente, isso ficou conhecido como teoria do órgão. E a teoria do órgão significa que toda vez que o órgão público atua, no caso concreto, na verdade, não é o órgão público que está atuando, e sim, é a pessoa jurídica que vincula esse órgão que está atuando por meio dele. Então, teoria do órgão significa que toda vez que o órgão público atua no caso concreto, na verdade, não é esse órgão que está atuando, e sim, é a pessoa jurídica que vincula esse órgão que está atuando por meio dele. Desse fato, dessa forma, toda atuação do órgão é imputada, diz a questão, é atribuída à pessoa jurídica que vincula o órgão. Então, toda atuação do Ministério, por exemplo, ela é imputada à União, que é a pessoa jurídica que vincula o órgão. Por isso, volta para cá, meu diretor, na questão 1, que diz: centros abstratos, sim, hierarquizados de competências do Estado, instituídos para o desempenho de funções do Estado, através de seus agentes, cuja atuação, gente, é imputada. Então, quando ele fala imputada, significa, atribuída a quem? A atuação do órgão imputado ou atribuída à pessoa jurídica a que pertencem ou a que vinculam. Isso é denominado, gente, lembra comigo, de teoria do órgão. Teoria do órgão, imputação aí, ou a atribuição. Portanto, a resposta correta é a letra A. Perfeito, gente? Não é cargo público, falso. Não é função pública. Entidade paraestatal não é, que seria terceiro setor. Entidade da administração pública indireta também não é, porque aqui seria uma pessoa jurídica. Resposta correta, letra A, órgão público. Perfeito, gente? Vamos partir para a nossa segunda questão. Beleza? Galera, segunda questão, banca IBFC, analista financeiro pleno, diz o seguinte: a organização da administração pública do Brasil, e aí a banca deixa um espaço para a gente complementar, diz o seguinte: é composta por serviços integrados à Presidência da República e ministérios, governos estaduais, prefeituras, câmaras legislativas, em geral, e ao Judiciário Federal e Estadual. Então, a organização da administração pública do Brasil, aí a gente vai completar, da administração pública do Brasil independente, da administração pública do Brasil indireta, da administração pública do Brasil dependente ou da administração pública do Brasil direta. Olha só, galera, a resposta correta aí é a letra D, direta. Então, a organização da administração pública do Brasil direta é composta por serviços integrados à Presidência da República e ministérios, governos estaduais, prefeituras, câmaras legislativas em geral e ao Judiciário Federal e Estadual. Tá certo, gente? Ô, turma, por que direta? Vem comigo aqui na tela, meu diretor, só para a gente explicar o que vem a ser essa administração e por que direta, e a gente já passa para a nossa terceira questão. Gente, a administração é direta porque os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios que prestam os serviços públicos diretamente, ou seja, de forma centralizada, sem transferir para nenhuma outra pessoa jurídica, eles prestam esses serviços públicos, gente, diretamente, sem transferir a sua execução para ninguém, para nenhuma outra pessoa jurídica. Então, no momento que esses entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios prestam esses serviços públicos diretamente, sem transferir sua execução para ninguém, eles prestam serviços públicos centralizados, e isso a gente denomina em direito administrativo de quê? Centralização dos serviços públicos, ou prestação centralizada dos serviços. Essa prestação centralizada dos serviços ficou conhecida também como prestação
direta. E os entes federativos que prestam esses serviços públicos centralizados ficaram conhecidos como entes federativos da administração pública centralizada ou entes federativos da administração pública direta. E ela é denominada administração direta porque os serviços são prestados diretamente sem efetuar transferência para ninguém. Portanto, gente, administração direta, resposta correta, letra D. Vem comigo na tela, meu diretor. Então, questão de número 2, resposta correta é a letra D de dado. Ou D de Deus, se você preferir, para abençoar aí a sua prova. Galera, terceira questão. Vamos lá. Banca IBFC mais uma vez. Técnico de controle externo. TCM Rio. Questão de 2016, questão novinha aí, né, da nossa banca IBFC. Analise a alternativa. Agora, gente, muito cuidado, alternativa incorreta, tá? É muito importante a gente analisar na nossa prova se a alternativa ela é correta ou incorreta, porque às vezes a gente pode se passar e sair marcando tudo, achando que está certo. Assinale a alternativa incorreta sobre o sistema de administração de recursos de tecnologia da informação. De acordo com o Decreto-Lei 200, olha só, de acordo com o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 67. Então, de acordo com o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 67, letra A, as atividades administrativas no âmbito da administração pública, as atividades administrativas no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional estão organizadas sob a forma de sistemas, tá? Galera, letra A está correto ou verdadeiro. As atividades administrativas no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional estão organizadas sob a forma de sistemas hierarquizados de competência. Perfeito. Letra B, vamos lá, analisar a letra B. A organização das atividades administrativas no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, inclui a finalidade de uniformizar a interpretação e aplicação da legislação. Então, a organização das atividades administrativas no âmbito da administração pública federal, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, inclui a finalidade de uniformizar, então inclui a finalidade de uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação. Galera, mais uma alternativa correta, a letra B, tá certo? Inclui sim a finalidade de uniformizar a interpretação e aplicação da lei. E que legislação é essa? Legislação específica. Mas vamos lá, letra C. A letra C, gente, diz o seguinte. Vamos ver. A letra C diz: a organização das atividades administrativas no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, inclui a finalidade de padronizar os procedimentos a serem realizados visando a sua eficiência. Então, olha só, no âmbito, gente, da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, inclui a finalidade de quê? A finalidade de padronizar os procedimentos a serem realizados visando a sua eficiência. Perfeito, questão correta. É claro que a prestação dos serviços públicos são feitas, é claro, para garantir a especialização da prestação do serviço e para garantir a eficiência. E letra D, a organização das atividades administrativas. A organização das atividades administrativas no âmbito da administração pública direta inclui a finalidade de uniformizar a interpretação e aplicação da legislação no nível autárquico, enquanto que no nível fundacional se resume a finalidade de padronizar os procedimentos a serem realizados. Galera, enquanto que no nível fundacional se resume a finalidade de padronizar procedimentos a serem realizados. Galera, essa é a questão falsa ou incorreta, porque, veja, assim como a autarquia, que diz, inclui finalidade de uniformizar a interpretação e a aplicação de legislação, tá certo? Nas fundações, a questão só está dizendo, se resume a finalidade de padronizar procedimentos a serem realizados. Isso está incorreto, porque, assim como a autarquia, gente, as fundações não tem só, ou seja, não se resume a finalidade de padronizar procedimentos a serem realizados. Também é possível aplicar aqui interpretação, aplicação de legislação no âmbito das fundações. Por essa razão, a letra D é a nossa questão equivocada, é a nossa questão incorreta. Letra D é o nosso gabarito, questão falsa. Só lembrando, gente, ó, que a questão 3 ela pediu a incorreta sobre o sistema de administração. Perfeito? Então, gente, vamos partir aí
para a nossa questão de número 4. Beleza? Galera, a quarta questão em BFC, analista judiciário aí do TRE. Sem especialidade 2014, uma questão atual também de 2014. Assinale a alternativa incorreta. De novo, viu, gente? Assinale a alternativa incorreta. Beleza? Letra A. Desconcentração é fenômeno da distribuição interna de plexos de competências decisórias agrupadas, gente, em unidades individualizadas, tá? Desconcentração é fenômeno da distribuição interna de plexos de competências decisórias agrupadas em unidades individualizadas. Então, fenômeno de distribuição interna. Então, repare o seguinte. Vem comigo aqui na tela, meu diretor, para a gente falar o que vem a ser essa desconcentração. Gente, realmente, como diz aí, tá certo? A nossa alternativa letra A da questão número 4, a desconcentração é exatamente isso. Ela é uma distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. É uma transferência interna entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica dentro da mesma pessoa jurídica. Essa distribuição interna no âmbito de uma mesma pessoa jurídica para seus próprios órgãos e agentes é justamente realizada para que a pessoa jurídica que transfere internamente suas competências adquira eficiência quando da prestação do serviço por seus órgãos e seus agentes. Então, é para adquirir eficiência e para adquirir especialização no âmbito interno que ocorre a chamada desconcentração. Perfeito? Então, essa alternativa lá, ela está correta. Vem comigo aqui na tela. Vamos lá. Essa letra A está correta. Então, a desconcentração é sim uma espécie de distribuição interna, fenômeno de distribuição interna de plexos de competências decisórias, agrupadas em unidades individualizadas. Então, quando a banca ela fala em agrupadas em unidades individualizadas, ela está querendo dizer, gente, que está agrupadas em pessoas jurídicas próprias, pessoas jurídicas individualizadas. Então, a questão A, a alternativa A, ela está correta. Então, não devemos marcar a alternativa A porque está correta e a questão ela quer A incorreta. Perfeito. Letra B. Hierarquia é o vínculo, hierarquia é o vínculo de autoridade que une órgãos e agentes através de escalões sucessivos numa relação de autoridade de superior para inferior. Então, é o vínculo de autoridade que une órgãos e agentes através de... Então, vínculo de autoridade que une órgãos e agentes através de escalões sucessivos numa relação de autoridade de superior a inferior. Então, gente, vem comigo aqui para a tela, meu diretor. Olha só, a hierarquia ela decorre, lógico, do poder hierárquico, que nada mais é do que uma distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica dentro da mesma pessoa jurídica. Gente, a hierarquia é um escalonamento vertical entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Então, existe aqui esse escalonamento, essa hierarquia, essa subordinação entre pessoa jurídica e órgão, porque trata-se de hierarquia. Dessa forma, a letra B ela está correta também. Não vamos marcar porque a questão que é incorreta. Vem comigo, meu diretor, na tela. Então, a letra B, ela está correta também. Não marcamos aí a letra B. Letra C, gente. Vamos lá. A letra C, ela trata agora da chamada descentralização. Então, pela descentralização, tá? Pela descentralização, embora existam dois entes personalizados, persiste o vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada. Galera, preste atenção que isso vai cair na sua prova e eu vou sublinhar a parte importante. Persiste o vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada. Galera, primeiro, pela descentralização, embora existam dois entes personalizados, persiste o vínculo hierárquico entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada. Errado. Falso. E essa é a questão que devemos marcar. A letra C, vem comigo na tela, meu diretor. Por que ela está falsa, professor? Primeiro, gente, descentralização nada mais é do que a transferência externa de pessoas jurídicas, ou seja, dos entes federativos, quando transferem externamente serviços públicos para outras pessoas jurídicas criadas para esse próprio fim. Então, descentralização nada mais é do que
uma transferência externa de serviços públicos por parte dos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios para outras pessoas jurídicas criadas para esse próprio fim. Isso é descentralização. Descentralização, CE, eu já lhes disse e vou lhe dizer novamente, CE significa criação de entes federativos ou criação, gente, olha só, criação de entes, tá? Entes federativos de administração direta. Vamos lá. Criação de entes ou criação de entidades. Professor, quando você fala em criação de entes, significa o quê? Criação de entes significa criação de pessoas jurídicas. Então eu transfiro para criar pessoas jurídicas para prestarem os serviços públicos de forma eficiente e especializada. Isso é descentralização. Mas escutem o que eu vou falar. Dica para a sua prova. Quando efetua-se a descentralização na prestação de serviços públicos, não permanecem o quê, gente? Não permanece hierarquia. Não há que se falar em hierarquia e nem subordinação no momento que eu trato de descentralização. Professor, se eu trato de descentralização e eu não posso falar de hierarquia e nem de subordinação, o que significa a descentralização se não é hierarquia e nem subordinação? Aqui trata-se do chamado controle finalístico ou também denominado de supervisão ministerial, ou também denominado de vinculação, ou também denominado de tutela administrativa. Então, fixe descentralização, transferência externa de prestação de serviço público. Não há que se falar na descentralização de subordinação e nem de hierarquia. Não há que se falar nem hierarquia e nem subordinação. Há que se falar em controle finalístico ou supervisão ministerial, ou vinculação ou tutela administrativa. Portanto, a letra C, ela está errada. Vem comigo, meu diretor, para a tela, porque a questão diz, pela descentralização, embora existam dois entes personalizados, persiste o vínculo hierárquico, minha gente, entre a administração central e a pessoa estatal descentralizada, ainda que tenha os dois entes personalizados, não persiste o vínculo hierárquico e nem subordinação. Portanto, questão falsa. Letra D. A descentralização pressupõe pessoas jurídicas diversas. Claro, eu tenho duas pessoas jurídicas. Aquela que originalmente tem a titulação sobre certa atividade, que são os entes federativos aí, gente, da administração direta, e a outra a qual foi atribuído o seu desempenho. Perfeito. Então, eu tenho aí, na descentralização, eu tenho pessoas jurídicas diversas, eu tenho duas entes federativos, aquela que originalmente tem a titulação sobre certa atividade, e outra a qual foi atribuído seu desempenho. Galera, verdade. E ainda digo mais, não é só outra, e outras, se a banca quisesse colocar e outras, que a qual foi atribuído o seu desempenho, para melhor garantir a eficiência e a especialização da prestação do serviço público. Então, ficamos aí, gente, com a questão de número 4, que ela pede aí incorreta. Então, a gente ficou aí com a letra C de casa. Beleza? Ou C de certo. Vamos lá? Vamos partir para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5. Galera, vamos juntos. Força que vamos conseguir a nossa aprovação tão sonhada. Vamos lá. Galera, vamos aí. Questão de número 5. Banca IBFC, mais uma vez. Gestor em Ciência e Tecnologia. Nível 2, Administração 2014. Mais uma questão atualizadinha aí. 2014, questão não tão velha assim, não é? Operam através da desconcentração, tanto na administração direta como na administração indireta. Gente, já conhecida por nós aí nessa quinta questão, já conhecido por nós a nossa denominada desconcentração. A gente já sabe o que é uma desconcentração, eu vou lhe refrescar a memória, e aí a gente vai rapidinho responder a nossa questão de número 5, tá? Vamos responder aí a nossa questão de número 5. Galera, a gente está vendo aí desconcentração. Gente, olha só. Desconcentração, que não se confunde com descentralização, diz que operam através da desconcentração, tanto na administração direta como na administração indireta. Galera, letra A. O que é que as alternativas nos trazem? Letra A, pessoas jurídicas de direito público interno. Letra B, órgãos públicos. Letra C, pessoas naturais. Letra D, as pessoas jurídicas de direito privado. E letra E, as associações públicas. O que é que vocês acham? A, B, C, D ou E? Gente, a resposta correta, sem sombra de dúvida, sem pestanejar, e eu quero vocês assim na hora da prova. Pensou, respondeu. A alternativa correta é a letra B de bola. Por quê?
Gente, operam através da desconcentração, só podem ser os órgãos públicos, porque eu lhe ensino, gente, né? Quem foi meu aluno aí, quem não foi, enfim, quem já estudou a matéria, a disciplina, eu vou fazer o macete aqui de novo. A desconcentração, nós temos o macete do CO, tá certo? Quem foi meu aluno já sabe, quem não teve oportunidade, pega a sua doutrina, sua revisão, seu caderno, dá uma olhadinha e vem com a gente para as questões. CO, galera, ó, significa criação de órgãos. Criação de órgãos. Galera, se eu tenho uma criação de órgãos, olha só, criação de órgãos é o macete. Essa desconcentração, mais uma vez, vem comigo na tela, meu diretor, olha só, essa criação de órgãos, essa desconcentração, nada mais é do que a distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica, dentro da mesma pessoa jurídica. Então, a desconcentração cria órgãos. Então, a questão diz, opera mediante a desconcentração, só pode ser o que, minha gente? Órgãos públicos. Então, qual é a resposta correta? Órgãos públicos. E tá em que letra, que alternativa? Letra B. Vem comigo na tela. Letra B, B de órgãos públicos. Perfeito. Já podemos ir para a nossa questão de número 6. Galera, a questão 6 diz o seguinte, banca, nossa banca preferida, né? A banca do nosso concurso IBFC, pesquisador tecnologista em informações e avaliações educacionais, 2012, considere a situação hipotética abaixo e marque a alternativa correta. Imagine o ministério recém-criado, com a estrutura mínima constituída... Ô, gente, vem cá. Ministério é o que mesmo? Recém-criado. O ministério é um órgão público. Beleza. Órgão público da onde? Que pessoa jurídica? União. Então, imagine um ministério recém-criado, com estrutura mínima constituída do cargo de ministro e de secretário-geral. Evidentemente, não poderiam os respectivos ocupantes né? Não poderiam os respectivos ocupantes cuidar, era um R aqui, tá? Saiu o S. Cuidar das tarefas próprias de um dos ministérios. Não obstante, neste primeiro instante, ambos enfaixassem todos os encargos e responsabilidades próprias desse ministério. À vista das necessidades, que inclusive animaram a criação deste ministério, e à vista de lei especificamente produzida para tal finalidade, são criadas delegacias, divisões e seções, atribuindo-se responsabilidades e fixando-se respectivas atribuições. Aí tem Márcio Pestana, Direito Administrativo Brasileiro, Rio de Janeiro, Elsevier, 2008, página 25. Com isso, o processo de repartição, gente, de funções entre os órgãos despersonalizados, delegacias, né? Aí delegacias, divisões e seções do mesmo ministério, portanto, sem a quebra de hierarquia e sem contar com a presença de outra pessoa jurídica, seria denominado pela doutrina administrativa de... Vocês já estão doutores nisso. Vamos lá. Letra A, desconcentração. Letra B, galera, descentralização política. Letra C, descentralização administrativa. Letra D, descentralização administrativa por serviços. Letra E, descentralização administrativa por colaboração. Galera, essa foi uma das questões mais fáceis que eu já vi. Sabe por quê? Porque, gente, se você sabe qual a diferença... Vem comigo aqui, meu diretor, para a tela. Se você sabe qual a diferença entre desconcentração e descentralização, você já matou a questão. Por quê? Se eu tenho que desconcentração é a distribuição interna de competências entre órgãos e agentes de uma mesma pessoa jurídica. Dentro da mesma pessoa jurídica. Eu não tenho duas pessoas jurídicas, eu só tenho uma. Eu só tenho uma pessoa jurídica e seus órgãos públicos, que essa pessoa jurídica distribui internamente suas competências entre eles, através de um vínculo hierárquico, com subordinação. Já a descentralização é a transferência externa da prestação de serviços públicos de algumas pessoas jurídicas, que são os entes federativos, para as outras pessoas jurídicas, tá? Eu estou aqui com o meu materialzinho que vocês vão receber também aí, tá, gente? Então, para outras pessoas jurídicas criadas para esse próprio fim, para garantir a eficiência e especialização na prestação de serviços. Essa transferência é feita para os próprios entes da administração pública indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. E essa transferência é feita para particulares através de contratos de concessão e permissão de serviços públicos. Na descentralização, eu tenho duas pessoas jurídicas ou mais. Na desconcentração, só tem uma, que distribui suas competências para seus órgãos e agentes, dentro da mesma pessoa jurídica. Portanto, vem comigo. Olha só, dessa forma, gente, a resposta correta nesse caso é a letra
A. Por quê? Olha só. Por que a letra A, professor? Porque a questão, ela trata, gente, de... Olha só. A questão, ela trata de desconcentração. Tá? Com isso, o processo de repartição de funções entre órgãos, galera, olha só, o processo de repartição de funções entre órgãos despersonalizados, falou que aqui entre órgãos, falou de pessoas jurídicas em algum momento? Não, entre órgãos especializados, delegacias, divisões, seções, etc. Do mesmo, olha só, do mesmo ministério, que é órgão. Portanto, sem quebra de hierarquia, galera, se não tem quebra de hierarquia, eu continuo ainda no âmbito interno. E sem contar com a presença, gente, ó, a questão lhe deu tudo. Sem quebra de hierarquia, sem contar com a presença de outra pessoa jurídica. Então, se eu não tenho outra pessoa jurídica, não tenho quebra de hierarquia, estou dentro de um mesmo órgão, de uma mesma pessoa jurídica. E se eu tenho o ministério, a mesma pessoa jurídica, qual é, galera? União. Tá certo? Então, eu tenho o quê? Desconcentração. Eu não tenho descentralização política. Tá? Eu não tenho descentralização administrativa, eu não tenho descentralização administrativa por serviços e, quiçá, tenho descentralização administrativa por colaboração. Dessa forma, a nossa resposta correta é a letra A de desconcentração. Vem comigo, meu diretor, na tela. É nesse ritmo que eu quero você para responder a prova. Galera, simples, rápido e objetivo, e a gente vai fechar todas as nossas questões. Vamos gabaritar direito administrativo nessa prova da Embasa. Vamos para cima deles. É nosso grito de guerra aqui das 5 questões de direito administrativo. Vamos para cima deles, fechar essa prova de direito administrativo. Eu lhe espero no próximo bloco. Não demore, clique logo aí para a gente adiantar a nossa vida. Eu espero você no bloco 2.